Olá, olá, bem-vindos a mais uma aula. Preparados para mais um exercício de Qigong? Desta vez vamos trabalhar as articulações do nosso corpo, mas muito especificamente as articulações dos nossos membros superiores. Vamos incidir hoje grandemente sobre os nossos punhos, os nossos pulsos, como prefiram chamar-lhe. Mas antes de passar para essa prática, vamos então mais uma vez ouvir uma passagem do Tao Te Ching e perceber o que é que Lao Tzu tem para nos dizer hoje. Então vamos a isto, vamos à reflexão de hoje, que nos diz o seguinte: o mais flexível deste mundo domina o mais duro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isto é uma parte. Só o nada se insere no que não tem fendas. Esse ao qual eu reconheço a eficácia do não agir. O ensino sem palavras, a eficácia do não agir, nada poderá igualar-se-lhes. Fama ou saúde? Qual será a mais preciosa? Saúde ou fortuna? Qual será a mais importante? Perder um para ganhar a outra. O que será pior? Quem ama demasiado a fama deve pagá-la muito cara. Quem muito poupa sofre duras perdas. Quem se contenta com pouco evita todos os insultos. Quem sabe reprimir-se evita as catástrofes. E é assim que se pode ter uma vida longa. Mais uma vez, Lao Tzu com as suas contradições que nos deixam aqui com um ponto de interrogação na cabeça, não é? Há aqui muitas contradições. Se nós analisarmos o Tao Te Ching superficialmente, nós vamos nos perder nas suas contradições, não vamos achar qualquer sentido, qualquer nexo. Na realidade vamos pensar, meu Deus, onde é que este senhor estava com a cabeça quando escreveu isto? Possivelmente, agora claro, em brincadeira e ironia, com devido respeito, poderíamos pensar, será que ele bebeu qualquer coisinha quando estava aqui a escrever o Tao Te Ching? É possível, mas se bebeu da fonte da sabedoria. Sim, porque se nós analisarmos o Tao Te Ching em profundidade, nós vamos encontrar uma sabedoria extrema nas suas palavras. E nós vamos perceber que estas contradições, elas escondem mistérios, escondem as leis divinas, escondem segredos. Mas segredos esses que na realidade se desvendam nesta profundidade que nós podemos atingir ao interpretar o Tao Te Ching. Porque estas interpretações profundas a que eu me refiro, estes segredos que nós podemos encontrar, eles residem dentro de nós. Aliás, nós podemos observá-los fora de nós na natureza, mas nós vamos encontrá-los como reflexo também interno dentro de nós, na nossa natureza interna, na natureza humana interna, mais profunda, mais genuína, mais próxima do Tao. E é por isso que o mais flexível neste mundo domina o mais duro. E é por isso que eu também dei o exemplo da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E, efetivamente, nós sabemos que é assim que a natureza funciona, não é? Que a persistência da água mole, que a sua flexibilidade, a sua paciência acaba por dominar e dobrar, entre aspas, uma pedra dura, que acaba por ceder à energia e à força da água, que é muito mais mole, maleável e flexível. E isto é um grande ensinamento que a natureza nos dá. Porque quando nós observamos a natureza e vemos estes comportamentos dos seres da natureza, dos seres do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, nós aprendemos imenso com eles. Nós estamos dentro do reino humano, não é? Mas no fundo todo ser humano tem como ambição ascender ao reino espiritual, ao qual nós podemos chamar o reino de Deus, como nos ensina a Bíblia, por exemplo.
Então, internamente, todo o ser humano, consciente ou não consciente disso, tem essa aspiração. Porque esse é o propósito da evolução. Não é? Há uma evolução perfeita na natureza. Então, o reino mineral, naturalmente, ambiciona chegar ao reino vegetal. O reino vegetal ambiciona, é direcionado, é impulsionado no sentido de evolução para se transformar, para chegar ao reino animal. O reino animal ambiciona e direciona-se para o reino humano. E o reino humano direciona-se para o reino espiritual. E é assim que nós vamos então evoluindo, e é curioso que na China, por exemplo, no Oriente, existe a crença e o medo de que realmente se possa regredir neste estado evolutivo da consciência, possa haver uma regressão e com isso voltar a ser um animal, ou seja, regredir, voltar lá para trás. Em vez de ir para a frente, para o reino espiritual, eu regredir e ir para o reino animal. E isto é real, e isto move muito a cabeça e o coração de muitas pessoas no Oriente, porque eles acreditam piamente nesta sequência de vidas após vidas que nós vamos tendo e nas quais vamos evoluindo. Eles acreditam na evolução, porém também acreditam na regressão, e faz algum sentido, efetivamente faz algum sentido, porque nós vamos estar sempre a ser encaixados no meio deste mar de energia que no fundo se regula depois por frequências vibratórias, frequências vibracionais, aos quais cada um de nós vai se encaixar exatamente no seu plano correspondente. Portanto, se a nossa frequência vibratória descer muito, ou seja, se a nossa consciência estagnar, não acompanhar, não seguir o ciclo evolutivo, então ela vai ter que se encaixar em algo próximo, e muitas vezes nós podemos, nesta perspectiva, claro, nós podemos então regredir ainda a um animal. Há um livro interessante cuja autora é Danielle Lin, se eu não estou em erro, que é um livro que até, inclusive, chama-se A Porta da Felicidade, e está relacionado até com regressões a vidas passadas. É um livro muito, muito, muito bonito e interessante, ao qual desde já eu tenho a agradecer à editora WUC, que me enviou de oferta, enviou-me aqui há já alguns aninhos que me fez esta oferta do livro, portanto também deixo aqui publicamente o meu agradecimento, é justo, que portanto ao fazer a compra a editora ofereceu-me esse livro, e foi muito interessante porque o livro chegou justamente numa altura em que eu estava a fazer formação de regressão em vidas passadas. Portanto, foi ali uma questão de 1 ou 2 dias. Eu tinha encomendado um livro que em nada se relacionava com o tema, e como bónus eles enviaram-me este livro que estava completamente relacionado com o tema que eu estava a estudar na altura. E foi muito interessante porque nesse livro a autora conta uma história também que se prende com o que estou aqui a partilhar convosco, com esta parte da filosofia taoísta e das crenças também, dos dogmas que no fundo acompanham também a cultura taoísta. E então esta autora conta-nos que num dos mosteiros onde ela esteve, também no Oriente, e em que estava em meditação, e onde portanto, era muito rigoroso, era extremamente rigoroso, e havia inclusive alguns monges que se suicidavam devido ao rigor que era imposto. Atenção, estou a passar informação que provém de um livro, o qual eu acredito na sua informação, acredito que seja fidedigna, e não querendo de forma alguma fazer aqui qualquer julgamento ou juízo de valor em relação às práticas budistas, as quais inclusive eu admiro imenso e as quais fui seguidora durante muito tempo, e tenho inclusive pessoas muito próximas, grandes amigos, que são efetivamente seguidores desta cultura, e que eu acho lindíssima, que eu sublinho que é lindíssima, mas isto, como acontece lá, ou como se diz acontecer lá, também acontece no mundo inteiro e em várias outras religiões e em muitos outros sítios, infelizmente, acontece. E então, acontece que um dos monges que se tinha suicidado tinha um olho, salvo erro se não me engano, um olho azul e outro verde.
portanto tinha um olho de cada cor. E depois do suicídio desse monge, passado algum tempo, havia uma gatinha que tinha tido uma ninhada de gatos e um dos gatos bebés tinha um olho de cada cor, tal como o monge que habitava naquele mosteiro, naquele templo. Bom, e como já devem adivinhar, todos acreditavam, suspeitavam com muita força que realmente se tratava do monge. Porquê? Porque isto sobretudo nem foi pela questão dos olhos, mas sobretudo pelo comportamento do gatinho. Porque cada vez que tocava o sino para irem meditar, o gatinho colocava-se à porta em postura, entre aspas, em postura de meditação. Óbvio que ele não colocava as suas patinhas a fazer mudras, mas colocava-se, portanto, muito quietinho, muito sossegadinho, fechava os olhos e ficava ali a contemplar. Então eles acreditavam mesmo que era a reencarnação do monge que se tinha suicidado. É uma história que, ao fim e ao cabo, nos remete até para um final feliz se virmos nesta perspectiva, não é? E não deixa de tocar o nosso coração. E eu acho que se formos um gatinho, se calhar muitos de nós até não se importariam de cá voltar em gatinho, não é? Sobretudo se for um gatinho com todas as comodidades que muitos dos gatos têm, ou mesmo que o nosso Yuki cá em casa tem, que é um abençoado. E nós vemos isso sobretudo também pela reação dos animais, não é? Nós conseguimos perceber se eles são felizes, se eles não são felizes. Se vocês abrirem a porta da vossa casa, vocês percebem se o vosso gato está feliz, se ele não está feliz. Ele fica ou ele quer ir embora? É porque ele pode se sentir incomodado com várias coisas. Ele, eventualmente, eles são muito sensíveis, não é? Até porque eles estabelecem comunicação também com outros mundos paralelos com mais facilidade do que nós. Eles têm acesso a outras dimensões. Então é natural que eles possam ver coisas que os incomodem bastante. E por essa razão, esta é uma das razões, atenção, pode haver outras, claro, o ambiente em casa, etc, toda a envolvência, pode influenciar que o gatinho se sinta feliz, se sinta amado, se sinta bem tratado, ou se ele queira simplesmente sair pela porta fora, como já me aconteceu, porque já tive um animal que realmente, mal eu abria a porta, eu tinha sempre que ir buscar porque ele estava sempre pronto a fugir. E na altura eu não tinha essa percepção, eu não tinha consciência, eu nem sequer questionava. Eu achava que era assim porque todos os gatos seriam assim. E não, porque efetivamente através do Yuki e de outros gatos que também depois fui-me relacionando, eu percebi que eles, de facto, cada um deles tem a sua personalidade e que aquele gato que outrora morava cá em casa não estava feliz por diversas razões. Na altura, se calhar, eu própria também não estava muito e, naturalmente, ele também sentia isso, não é? Por muito que tentasse lhe dar carinho, amor, por muito que lhe desse tudo aquilo que ele precisava, há mais do que isso. E a prova disso somos nós, seres humanos, que também podemos ter todos os bens materiais, podemos ter tudo o que ambicionamos e desejamos e, mesmo assim, ainda continuamos a sentir que nos falta alguma coisa, não é? Continuamos ainda a sentir carência, falta de algo muito específico, onde aí já entramos por outra vertente muito interessante, pela vertente espiritual, porque realmente quando o ser humano tem tudo e a nível material, quando está realizado profissionalmente, quando está realizado a nível familiar, nas suas relações afetivas, etc., em todos os aspectos e objetivos da sua vida, quando está realizado por completo e mesmo assim se sente profundamente infeliz, óbvio que temos aí questões mais profundas para trabalhar. E pronto, remetendo então agora para o exercício da aula que nos aguarda hoje, vamos então para a prática. Independentemente daquilo que vocês acreditem, eu sei que há pessoas que podem achar muito sentido naquilo que eu digo, há outras que podem achar um verdadeiro disparate e, na verdade, está tudo bem, porque todos nós temos direito às nossas crenças, todos nós temos direito a escolher aquilo em que acreditamos e também nos podemos expressar livremente. Nem eu tenho o direito de dizer, seja a quem for, não, tu estás certo, tu estás errado, posso opinar acerca disso, posso sentir acerca disso, mas a realidade é que eu não posso decretar quem está certo e quem está errado, não é? Essa autoridade nenhum de nós aqui na Terra, na realidade, tem.
Portanto, a única coisa que nos resta é aprender a acolher a diversidade de opiniões, de formas de estar e de ser que cada um tem. Porque, na realidade, a única autoridade que tem esse poder é Deus, é o Criador de tudo aquilo que existe. Vamos então ao exercício de hoje. O exercício de hoje que se chama o estender os braços para impulsionar os pulsos. É exatamente isso que nós vamos trabalhar. Yuki! Yuki! A Márcia está a tentar dar aula. Posso continuar? Posso continuar? Obrigada. E vamos então à prática. Temos aqui um excelente companheiro. Eles fazem-nos muita companhia, sim senhor. E vamos então colocar os nossos pés ligeiramente afastados, paralelos, com os dedinhos dos pés a apontar para a frente. E agora vamos então preparar-nos para a posição, desbloqueamos os nossos joelhos, fletimos ligeiramente, muito ligeiramente, e vamos agora posicionar os nossos antebraços sobre as ancas. Vamos pousá-los. E agora, à medida que inspiramos e expiramos, vamos alongar o braço direito, damos a volta com o punho e regressamos. Idem para o braço esquerdo, alonga o braço, dá a volta, regressa. Mantemos um ciclo respiratório contínuo e fluido. Este exercício tem várias aplicações, ele também está indicado para situações de neurastenia, cansaço geral, portanto vai ajudar-nos a revitalizar o nosso corpo, vai tonificar a energia também no geral. E vai beneficiar, como é lógico e devem perceber, também para as patologias a nível do punho e do pulso. As pessoas que já tenham passado por situações como, por exemplo, o síndrome do canal cárpico, a debilidade dos tendões, perca de força nesta área, às vezes também acontece, também aparecem pessoas com esta situação, falta de força, próprio formigueiro também nos braços. Com a mão fechada.
E fechamos o exercício, levando então as mãos sobrepostas à região do umbigo, concentrando a energia. Podemos sentir uma revitalização nas nossas mãos, nos pulsos. Este exercício restabelece a força e a energia nos membros, nos punhos, nos dedos. E terminamos a aula de hoje. Até à próxima aula. Obrigada.